Bhaktivedanta envia, deixa eu ver aqui. Hoje é segunda. Ai, meu Deus. Eu vou dar para Eu não estou conseguindo. Envia para mim, por favor, então. Já mandei, Vera. Já mandou? Pronto. Já mandei. Dave. Verso 39. E se diz que a felicidade que é cega para a autorrealização, que é a ilusão do começo ao fim, e que surge do sono, da preguiça, da ilusão e da natureza da ignorância. Verso 40. Aqui, ou entre os semideuses, nos sistemas planetários superiores, não existe ser algum que esteja livre destes três modos nascidos da natureza material. Repetindo, verso 39. E se diz que a felicidade que é cega para a autorrealização, que é a ilusão do começo ao fim, e que surge do sono, da preguiça, da ilusão e da natureza da ignorância. Verso 40. Aqui, ou entre os semideuses, nos sistemas planetários superiores, não existe ser algum que esteja livre destes três modos nascidos da natureza material. Hare Krishna. Perdão, pessoal, aí pela confusão que eu fiz. Imagina, acontece, tudo bem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Yananjala Shalakaya Chakshurum Militayana Tashmahi Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Então, nesse verso, Krishna fala da felicidade, né? E dos três modos da natureza material. A gente vem falando sobre isso há muitos capítulos. Isso é um foco muito importante da gente entender as qualidades, né, que nos permeiam. E ele fala da felicidade. Então, a gente ouve o termo, né, a arte da felicidade. E a gente entende com os conhecimentos que não é qualquer prazer que a gente deve se entregar. Não é qualquer prazer que a gente deve, não é qualquer fonte de prazer que a gente deve beber. Porque muitas fontes de prazeres têm aquele, igual ele fala, né? O veneno, o prazer no modo da paixão e da ignorância parece um néctar no começo, mas por fim ele se transforma num veneno. Então, vamos pensar, vamos assim, visualizar algumas situações. Vamos supor, uma comida. Quando a gente come uma comida que a gente adora, que a gente gosta muito. Se a gente come de uma forma comedida, tá ok. Se a gente come muito, depois a gente passa mal, a gente fica, né, estranho, a gente fica cheio, enfastiado. Então, no começo é um prazer, depois é uma coisa pesada. Você comer se alimentar de muitas coisas, frituras, né, fast food, isso pode ser um prazer no começo, mas depois isso vai trazer doenças, vai trazer desequilíbrios no seu corpo físico. Outra coisa, você dormir demais. Então, tem horas que a gente fala, eu tô com sono, tô muito cansada, não quero acordar. E aí você dorme, a hora que você acorda pesada, você acorda, nossa, passou metade do dia, você não tem mais aquele rendimento. Então é um prazer no começo e depois se torna uma coisa pesada. Então esses pontos assim que parecem um prazer, então às vezes as pessoas têm vícios, então elas vão, né? Elas vão sei lá, usa droga, usa bebidas e aí no começo aquilo é um prazer, depois a pessoa fica de ressaca ou ela fica, né, com aquela sensação horrível de precisar de mais. Então esses prazeres do modo da ignorância e do modo da paixão, eles são uma ilusão, porque eles causam uma vontade e dá muito prazer, né? Dá aquele pico de dopamina, mas depois eles caem na frustração, o ser cai na infelicidade. Então é uma felicidade meio ilusória, meio fake, assim.
que a pessoa se alimenta daquilo, mas depois ela se sente infeliz e precisa de sempre mais. Então, a gente tem que olhar com a lente do conhecimento e da autorrealização que ele fala, que é a sabedoria, e entender que não é qualquer prazer que a gente pode abraçar. Que tem certos venenos, né? Tem certos que se disfarçam de néctar, né? Então, a felicidade em si não é um prazer só. Então, a gente pensa que todo prazer, então a gente tem essa ideia, né, de ocidental, de que a felicidade é esse prazer que a gente sente, assim, essa paixão, esse prazer que a felicidade é ter sempre prazer, paixão e não, felicidade é você ter uma mente serena, tranquila, é você ter paz. É você, apesar de qualquer situação que aconteça, né? Você pode estar triste, mas você pode ser uma pessoa feliz. Algo acontece, algo externo acontece, e você se sente triste naquele momento, mas você está serena, você está calma, você passa por aquela situação de forma equânime, né? Não tenha desespero, não tem ansiedade, não tem. Então, assim, a felicidade é o que você cultivou durante muito tempo com práticas espirituais, com conhecimento, com entendimento. Então, é um jardim que você, dentro de você, que você cultivou muito tempo e que você sempre tem aquele local, né, sagrado, onde você entra e você se restabelece. Então, assim, essa é a sua fonte de felicidade, essa é a sua fonte. É a tal da solitude, né? Não é a solidão. A solidão é quando você precisa se alimentar de coisas externas, né, prazeres externos, e quando você perde a coisa externa, você se sente sozinho, você se sente desesperado. E a felicidade plena é quando você, mesmo quando você não tem as coisas externas, né, mesmo quando você perde as coisas, você ainda se mantém feliz porque a alma espiritual, ela tá viva, tá ativa. Então, você é feliz pelo seu ser existencial. Você é feliz porque você olha para o céu, porque você entende as coisas da alma, porque você tem um potencial dentro de você que te vitaliza, que é a alma espiritual. Então, é muito importante a gente cultivar essas riquezas internas que a gente tem e que trazem para a gente esse potencial de felicidade independente das coisas externas. Gente, é fácil? Não acho que é fácil, mas é possível. E acho que cada vez mais, quando a gente faz o sadhana, quando a gente se liga com a espiritualidade, quando a gente se conecta com a consciência, né? Quando a gente está nas atividades de caridade, de amor incondicional, de compaixão, quando a gente, com o tempo, a gente rega essas. E olha só que coisa louca. Todas as coisas no modo da bondade, elas parecem veneno no começo, mas depois elas são néctar. Por exemplo, austeridades, né? A gente fala assim, vamos supor, acordar cedo. Então, às vezes, a gente está cansada. A gente fala assim, cara, eu vou acordar hoje, estou muito cansada. Mas aí a gente fala, não, vamos lá, vamos começar, vamos lá, vamos acordar. Aí a gente faz o sadhana. Quantas de nós já sentiu isso? Faz o sadhana, na hora que termina o sadhana, a gente fala, nossa, ainda bem que eu acordei, porque foi muito bom e eu tô super, assim, preenchida e eu tô equilibrada e eu tô super bem para começar o dia. Então, assim, o exercício, outra coisa, o exercício, a gente faz um exercício. Eu vou começar, nossa, dá aquela, às vezes, preguiça de ir tudo. A hora que você termina o exercício, você fala, nossa, que delícia, né? Conseguir fazer e tudo que você. A nossa casa, por exemplo, a gente quer, às vezes, a gente tá cansada, tudo, mas a hora que a gente limpa a casa, nossa, a gente vê aquela casa, parece que dentro da gente, né? Fica assim, uma felicidade, uma tranquilidade, uma paz. Então, assim, tudo que está no modo da bondade não ressoa com esse mundo. Então, a gente no começo acha meio, né, a gente fica meio moroso assim para começar, mas depois dá invade, né, aquela paz, aquela felicidade, aquela prosperidade. Então, só que o modo da bondade ele é acumulativo. Quanto mais você deposita ali uma sabedoria, um conhecimento, uma Shakti divina,
ele é acumulativo, então cada vez mais você vai ter Ananda, felicidade plena. Então, é um trabalho de todos os dias. A felicidade mesmo, a equanimidade, a tranquilidade, a paz, a prosperidade interna, a riqueza interna, esse manancial que ninguém pode tirar de você. É uma conquista, e é uma conquista que a gente é uma plantinha que a gente rega todos os dias até ela se tornar uma árvore frondosa. Então, nesse momento, a gente vai estar preparado para se desconectar do mundo, né, material, porque a gente vai entender que nós somos a alma espiritual. Então, olha só que perfeito, a gente entender que a nossa identidade é a alma. Então, mesmo que alguém vire para você, assim, o pior cenário, fale assim, vamos supor, você vai morrer, por exemplo. Mesmo isso, que pode ser a pior notícia do mundo, pode fazer você se sentir tranquila, porque você está conectada e você está identificada com a alma espiritual e não com o seu personagem. Então, é um trabalho, né, que a gente tem que fazer todos os dias, é um ganho, é uma conquista que a gente tem todos os dias, essa conquista da felicidade, que é a felicidade duradoura, plena, que independe desses prazeres externos. E aí, com o tempo, você vai deixando de querer esses prazeres. A gente sempre tem prazer e tudo, e é gostoso, mas eles não fazem tanta diferença, mas eles não, sabe, você não fica tão fora, mas porque agora você está dentro e você está conectado com o Ser Supremo e com o seu potencial máximo, que é a alma espiritual. Então, nesse sentido que a gente olha e vê, essa é a verdadeira felicidade, é a verdadeira plenitude do ser, quando nada externo pode tirar isso de você. Nada, ninguém pode tirar isso de você. E isso é a verdadeira solitude, né? Quando você não precisa das coisas, você tem as coisas porque você ama. Você ama as pessoas, você ama os animais, você ama a sua casa, você ama tudo. E você se conecta com essas coisas com prazer, com felicidade, com tranquilidade, sem, sabe, sem um apego desesperado, entendeu? Mas assim, uma equanimidade, sabe, uma serenidade, e é isso que é gostoso. Aí não fica aquela dependência. Fica uma coisa assim, uma coisa de troca saudável, sabe? As trocas ficam mais saudáveis. Então, é nesse lugar que a gente pode olhar e pode querer, né? Então é uma decisão e é uma decisão de todos os dias. Todos os dias a gente tem que decidir estar nesse local. E é uma conquista, acima de tudo. E isso é bem maravilhoso, porque isso está nas nossas mãos. A gente pode. Ninguém precisa. Assim, a gente não precisa de ninguém nem de nada, a gente precisa da nossa disciplina e do nosso foco nesse sentido. Então, a felicidade em si, ela está nas nossas mãos. É uma conquista e é uma construção de todos os dias que a gente faz. Então, e o nosso exemplo traz, nossa, quanta coisa boa para o mundo, porque esse mundo precisa dos nossos exemplos do modo da bondade, né? Então é isso. Então, que a gente decida todos os dias ser feliz com o Senhor Supremo, aqui na Sala dos Mantras, com a nossa associação tão auspiciosa e tão maravilhosa, e que a gente consiga pavimentar esse caminho de felicidade juntas e de forma amorosa, como a gente já está fazendo todos os dias. Namastê, Hare Krishna. E